Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre educação, tá? A gente sabe que toda criança, ela aprende muito mais com o que ela vê, com os comportamentos que ela vê das pessoas em volta dela, do que com o que ela escuta, com o que é falado para ela. Por exemplo, se eu subo naquela cadeira sempre para pegar um objeto ali em cima e eu falo para minha filha, não sobe aí porque você vai cair. Mas eu subo para pegar toda hora e eu não caio. Aí a criança tá vendo eu subir e não caindo. Eu não caio porque eu sou grande, tá? E aí eu falo, não sobe que você vai cair, tá? Mas a mensagem que fica é o que são as atitudes que a gente tem. Aí ela vê eu subindo na cadeira e conseguindo pegar o objeto. Aí uma hora que eu não estiver perto, ela vai subir e ela vai tentar pegar o objeto igual eu faço, porque ela viu fazendo, né? Tô dando um exemplo, não faço isso. E aí ela vai cair, provavelmente, ou não vai alcançar porque é pequena. Então, por que eu tô falando isso? É um exemplo simples para falar de que as crianças, ela aprende mais com os comportamentos que ela vê do que o que a gente fala. Por exemplo, se eu falo palavrão e fico brava para minha filha não falar, ela vai falar, mesmo se for falar quando eu não tô perto. Porque ela escuta, ela vê a minha atitude de falar o palavrão, tá? Não adianta negar. E assim vai com tudo nessa vida. E um exemplo que eu quero dar é o que um pai que não paga pensão ensina para seus filhos, tá? Mesmo que ele seja um pai que vem a cada 15 dias visitar ou que nunca vem visitar, mas ele não paga pensão, ele manda essa mensagem, ela fica subliminar, ela fica subconsciente, inconsciente para a criança o quê? Várias coisas ruins, ela vai estar ensinando primeiro. Uma criança que vê o pai não pagar pensão, ela vai estar aprendendo que não precisa ter responsabilidade na vida, tá? Que eu posso, eu tô falando, vamos pensar numa família que um pai do gênero masculino, uma mãe do gênero feminino e tem os filhos, né? E eu tô pondo esse exemplo de família, tá? Mas pode ir para qualquer outro exemplo. O que fica de mensagem, gente? Por exemplo, para um menino que esteja se informando na identidade masculina, de que homem não precisa ter responsabilidade nem assumir seus compromissos. Porque se ele é pai, não precisa, não paga pensão, então eu tô dando um exemplo ruim. Eu tô sendo uma pessoa que vai ensinar que não precisa ter responsabilidade, né? Outra coisa que eu ensino é que eu não me preocupo com um filho, né? Se eu não pago pensão, eu estou ensinando o quê? Eu não me preocupo se você está se alimentando, eu não me preocupo se você tem remédio, eu não me preocupo se você precisa de material escolar. Então eu mostro um desafeto, um desamor para essa criança. Essa criança não vai se sentir amada. Ela pode até achar, assim, exteriorizar, achar superficialmente, né? Mas no fundo ela sente essa rejeição, ela sente esse abandono, ela vai sentir essa angústia, essa tristeza, tá? E não só a criança, o adolescente, o adulto, que às vezes já é adulto, que tem direito, né, nos primeiros anos de faculdade a receber pensão. Aquele pai que não ajuda, ele entende como realmente uma falta de amor, uma falta de zelo. Então, primeira coisa, então esse pai que não paga pensão está ensinando a criança a ser irresponsável, está ensinando um modelo de falta de responsabilidade afetiva e material, está ensinando que o desprezo, está ensinando de certa forma o desamor, está mostrando falta de amor, porque quando a gente ama uma pessoa de verdade, a gente quer zelar pelo bem-estar dela. E zelar pelo bem-estar é dar o que é básico, que é o alimento, é moradia, saúde. O que mais que eu ensino, gente? Se uma mãe tem a guarda da criança e está desempregada, ela se vira para pôr comida na mesa desses filhos. Se vira, ela faz o que for possível para arrumar, para não deixar a criança passar fome, passar necessidade. Aí um pai, quando está desempregado, algumas leis colocam para reduzir para 30% a pensão ou não pagar. Mas espera aí, porque quando é a mãe,
ela tem que se virar, e quando é o pai tem essas leis especiais. Então, eu acabo também, de certa forma, quando não paga a pensão, não zela, não corre atrás de complementar, eu ganho pouco, então vou reduzir a pensão. Quando eu ganho pouco e peço para reduzir a pensão, eu estou mostrando que eu vou ensinar meu filho também a ser o quê? Acomodado, entendeu? Porque em vez de pensar, nossa, eu estou ganhando pouco aqui, vou correr atrás de fazer um bico, fazer hora extra, vou carpir terreno, vou trabalhar de garçom, vou fazer o que for, porque meus filhos estão lá precisando, entendeu? Então, além de tudo, eu ensino a pessoa a ser acomodada. Então, já vem mais duas lições ruins que ensina, né? Primeiro, o machismo, né? E acomodar na mulher. E a outra coisa é ser acomodado. Então, aqui eu já falei de 4 coisas que não pagar pensão acaba sendo algo negativo na educação das crianças, tá? Então, não é só, além de faltar alimento, faltar realmente a condição básica mesmo daquela criança, a alimentação, além de tudo isso, né, da criança não ter as suas garantias alimentares zelada, ela vai estar aprendendo o quê? A não ser responsável, a ser acomodada, a agir com machismo e a sentir rejeição e desafeto, falta de amor e falta de zelo. Então, assim, eu apontei só 4 coisas, mas se eu for buscar, tem muito mais coisa que uma pessoa que não paga pensão para os filhos deseduca, né, essa criança. Então, por isso, mães, tá? Ou quem for, zelem pela pensão dos seus filhos, porque é um direito deles, tá? Eles precisam desse cuidado, desse zelo, mesmo que a justiça realmente seja completamente injusta com as mulheres, que elas sim, de qualquer jeito, têm que bancar, alimentar seus filhos, principalmente as que têm as guardas dos filhos. Mas geralmente o homem que deixou essas crianças, infelizmente a realidade tem sido essa, tá? Até mais!